Foi difundida rapidamente no meio da enfermagem uma atualização atribuída ao livro da Potter 2024, em que agora eu só vou colocar 5 ml de água destilada no balão de qualquer sonda vesical de demora, independente da recomendação do fabricante. No entanto, eu fiquei com algumas dúvidas relacionadas a essa afirmação que foi altamente difundida nas redes sociais e eu fui procurar direto na fonte. E eu quero aqui trazer o que a Potter diz e discutir com você essas atualizações, porque a partir dessas informações você conseguir tomar a sua melhor decisão, porque colocando 5 ml em qualquer catéter vesical de demora, você pode estar incorrendo em um erro na sua prática profissional. Sempre quando surgem essas atualizações de internet, eu gosto de ir diretamente na fonte, ler, entender diretamente antes de propagar e republicar algumas informações sobre o tema. E foi isso que eu fui fazer relacionado a esse assunto que foi altamente republicado ou difundido nas redes sociais, onde dizia: agora é só 5 ml de água destilada na sonda vesical de demora. Falando isso como se essa recomendação se aplicasse para qualquer sonda, independente do tipo e tamanho do balão, e independente da recomendação do fabricante. Mas eu vou trazer aqui o que a Potter disse para a gente discutir junto e trazer aqui também outras literaturas para buscar esclarecer essa situação. Primeiro, vamos aqui na Potter. No capítulo de eliminação urinária, na página 1389, vem dizendo o seguinte, eu vou colocar aqui para vocês lerem também. No ponto 21, ele vem dizendo assim: encha o balão do catéter vesical de demora com a quantidade de líquido recomendada pelo fabricante. E coloca aqui umas observações ao lado. O balão do catéter de demora não deve ser mal preenchido. Quando o balão não é inflado corretamente, ocorrem distorções do balão e possíveis danos vesicais. E aqui no ponto final ele ainda diz: o volume total da solução é necessário para inflar o balão adequadamente. Então aqui, quando a Potter está descrevendo o procedimento, ela está dizendo assim: siga a recomendação do fabricante. Então, daqui a gente não tira uma afirmação que agora é um volume específico para qualquer tipo de sonda e independente da indicação do fabricante. Aí agora, de onde foi que surgiu essa história que agora era só 5 ml em qualquer situação? Lendo o capítulo completo, lá na página 1370, e aqui eu vou colocar para vocês lerem também, a Potter diz assim: catéteres de demora são fornecidos com a variabilidade de tamanhos de balão. Percebam que aqui ela está falando sobre os tamanhos de balão e não a quantidade de água destilada que eu devo colocar em qualquer balão. Ela coloca aqui de 3 ml para uma criança até 30 ml para irrigação vesical contínua, que é esse IVC. Então eu tenho diversos tamanhos de balões diferentes, não é um tamanho único. O tamanho do balão é normalmente gravado na entrada do catéter. O tamanho recomendado de balão para o adulto é de 5 ml. E o balão é de 5 ml e requer 10 ml para ser totalmente preenchido. Então vamos aqui, ó. Primeiro que a Potter está falando sobre os tamanhos de balão. Ela não está dizendo ou falando de um volume único que eu vou colocar em qualquer balão. Aí ela reforça que o ideal é que o balão do adulto seja um balão de 5 ml, que são os balões menores, porque os estudos perceberam que esse tipo de balão já seria suficiente para a maioria das situações e que ele vai causar menos desconforto para o paciente. Menos desconforto e menos causas de complicação, a menor causa de complicação, dores, desconforto e complicações.
Então, o que ele está dizendo aqui é o tamanho de balão adequado e não o volume de água destilada que eu devo colocar em qualquer balão, independente da recomendação do fabricante. E ele ainda faz uma segunda colocação, que o uso prolongado de balões maiores, como os de 30 ml, foi associado a maior desconforto do paciente, irritação e trauma da uretra, maior risco de expulsão do catéter e esvaziamento incompleto da bexiga, resultando de acúmulo de urina abaixo do nível dos orifícios de drenagem. Agora tem um problema, que infelizmente na nossa prática dificilmente a gente vai ter a variabilidade de tamanhos de balões diferentes. Por muitas vezes a gente só vai ter os balões maiores e não tem os balões menores, o que é, vamos dizer assim, não é o ideal, porque aqui a gente já viu que a preferência tem que ser pelos balões menores. Mas como é que a gente vai escolher os balões menores se esses balões menores não são disponíveis na nossa prática? Então é importante esse direcionamento para que a gente consiga, através de explicações, através de lidar com as pessoas que tratam com licitações e hospitais, que a gente tenha a possibilidade de ter os balões menores, porque as literaturas atuais vêm recomendando isso. No entanto, essa literatura não diz assim, nos balões maiores eu vou colocar só o volume de 5 ml, que foi a interpretação, ou pelo menos o que deu a entender da interpretação que foi amplamente difundida. E quando eu coloco um volume menor do que o volume recomendado pelo fabricante, existe o risco, como a própria Potter trouxe lá atrás, quando ela estava falando da descrição do procedimento, de distorções do balão, possíveis danos vesicais, e ela ainda reforça. Olha, para eu encher adequadamente esse balão, eu vou precisar do volume completo que o fabricante está recomendando. Então aí a gente entra num dilema e nessa possível confusão, na minha interpretação, que vem acontecendo. Sim, eu preciso escolher os balões menores, porque eles trazem um maior conforto, melhor benefício para o paciente, são indicados na maioria das situações. No entanto, a Potter não vem dizendo que eu tenho que colocar um volume menor, mesmo quando o fabricante indica um volume maior no balão específico que eu tenho disponível na minha prática. Eu acho que pode estar ocorrendo uma distorção da interpretação do que foi colocado pela própria Potter. E para reforçar esse ponto, eu trouxe outros materiais para conduzir, para a gente analisar melhor essa situação, inclusive uma recomendação do Colégio Americano de Urologia. Primeiro ponto é que eu preciso entender que existem diversos tipos e tamanhos de catéteres e de balões diferentes. Aqui no site falando sobre o guia do tamanho do catéter Foley, ele traz aqui uma tabela sobre os tamanhos em frente do catéter e do diâmetro deles e fala aqui mais embaixo sobre os tamanhos de balão de catéter Foley. Coloca o seguinte ponto: o balão na ponta do catéter, usado para manter no lugar dentro da bexiga, varia em tamanho. Tamanhos comuns de balões de catéter Foley incluem 5, 10 e 30 ml. A escolha do tamanho do balão depende da duração do cateterismo e das necessidades do paciente. Então, de forma geral, a maioria dos pacientes vai poder se beneficiar de um tamanho de balão menor, do de 5 ml. No entanto, o que eu tenho que escolher na minha situação e na prática clínica é o tamanho do balão. Não escolher aleatoriamente o volume que eu vou inserir ou determinar um número específico que eu vou inserir em todos os balões, porque quem vai determinar a quantidade ideal com que esse balão vai ser insuflado é a recomendação do fabricante. E eu vou trazer aqui
Agora, a informação do Colégio Americano de Urologia também para vocês. Os diferentes tipos de catéteres. Vou marcar aqui para vocês acompanharem. Os catéteres vêm em tamanhos que medem a circunferência externa em milímetros, que nós chamamos de tamanho francês de French. Quanto maior o catéter em frente, maior a circunferência. O tamanho francês, assim como o volume do catéter, o volume recomendado de preenchimento do balão de retenção do catéter, que fica lá na ponta do catéter, você vai sempre encontrar aqui, vão estar em cc, que é centímetros cúbicos, ou ml. Vão estar listados no plástico do braço do balão do catéter. O braço do Foley, onde o balão é insuflado, ou seja, lá onde eu vou, próximo onde eu vou insuflar o balão, vai estar indicando qual é o tamanho do catéter e quanto de água destilada que eu vou insuflar eles. O tamanho típico do catéter para um adulto é de 14, 16 ou 18 French. Aqui ela está falando aqui eles estão falando do tamanho do catéter de forma geral. Na maioria das indicações eu vou escolher esses tamanhos. Com um balão associado de 5 ou 10 centímetros cúbicos, ou seja, o ideal é os balões menores. A recomendação da Potter não está equivocada, só que o que ela está falando é do tamanho do balão. Aí veja o complemento que eles trazem mais à frente. Na maioria dos casos, os balões de 5 a 10 centímetros cúbicos têm exatamente o mesmo tamanho. Então, recomendamos preencher todos esses catéteres com 10 centímetros cúbicos de água estéril. Aqui junta com aquela recomendação da Potter, onde ele diz que mesmo os balões de 5 ml, a gente deve preencher com 10 ml de água destilada. Agora vem aqui o ponto mais importante. Os balões não devem ser subpreenchidos, ou seja, preenchidos com a quantidade inferior à recomendação do fabricante. Ou seja, colocar 10 em um balão de 30, pois o balão não terá o formato esférico, e os catéteres podem soltar por causa disso. E é uma coisa que vem acontecendo, assim, relatos de colegas, inclusive relatos recebidos em redes sociais e outros relatos visualizados na prática, vem colocando esse ponto, que estão se perdendo catéteres quando eu estou colocando um volume menor em catéteres que solicitam um volume maior. E o volume que a gente está colocando é 5, baseado nessa orientação que foi dada como atualização da Potter, onde eu coloco 5 ml de água destilada em qualquer catéter. O tamanho do catéter também é indicado pela cor do anel, e aí ele vai falar sobre as cores associadas ao tamanho do catéter. E aqui, para finalizar essa questão e trazer uma síntese das pontuações que eu vim trazendo, de acordo com a literatura, eu trouxe aqui um catéter Foley do tipo silicone, 22 French, onde ele vem recomendando aqui 30 ml ou 30 centímetros cúbicos de água para ele ser adequadamente preenchido. E eu trouxe aqui 5 ml de água destilada para a gente observar aquela descrição anterior colocada pelo Colégio Americano de Urologia, para vocês entenderem bem essa situação. Quando eu coloco um volume menor, por exemplo, apenas 5 ml de água destilada, num balão que requer um volume maior, ele não vai obter aquele formato cilíndrico que é característico ao tamanho do balão, que ele devia ficar bem maior assim para poder prender lá no colo uretral. Então, ele vai ter um tamanho menor. E isso aumenta o risco, a depender das circunstâncias, que esse catéter possa se soltar, possa sair e possa gerar aí uma perda acidental de catéter. Isso não aconteceria se eu tivesse um catéter com um volume de balão menor. Ou seja, se eu tivesse aqui um balão de 5 ml, eu colocasse 10 ml, ele ia formar o seu formato cilíndrico específico do balão, ideal para que ele mantenha
a sua ancoragem correta lá na bexiga. Então é importante que, sobre essas atualizações que a gente recebe ou que são repassadas, difundidas pela internet, que a gente sempre vá atrás direitinho para poder ler, entender como foi que surgiu essa atualização, o porquê dela, para a gente não se atualizar ou mudar a nossa prática só por informações que são difundidas pela internet e correr o risco de instituir uma prática que não é a realmente recomendada pelo que a gente entendeu ou pelo que a gente discutiu aqui no nosso vídeo. Então, precisamos entender o que realmente foi dito, que sim, precisamos escolher catéteres menores, porque eles trazem mais benefício para o paciente, menor desconforto. No entanto, o que ainda está em vigência é que eu devo seguir a recomendação do fabricante para que o balão seja adequadamente preenchido na região da bexiga e não escolher um volume único, como os 5 ml, como foi difundido, e preencher todos os catéteres com esse mesmo volume, independente da recomendação do fabricante. Então, se você gostou desse vídeo, gostou dessa atualização, não esquece de deixar o like, deixar o seu comentário sobre qual foi a sua interpretação, o que foi que você achou, o que foi que você percebeu quando recebeu essa informação dessa atualização, qual volume você estava seguindo, se era 5 ml, 10 ml, ou se você estava seguindo a recomendação do fabricante. E não se esquece de se inscrever aqui no canal do Enfo Intensivista para você receber cada vez mais informações, sempre com muita cautela, sempre informações com muitos detalhes, informações atualizadas do dia a dia da prática de cuidado ao paciente e do dia a dia do cuidado ao paciente grave